Olá, meu amigo, minha amiga, nós estamos iniciando mais um programa Viver é Cristo. Para nós é um grande prazer e alegria de transmitir esse programa, porque esse programa tem a voz de Deus, a mensagem de Deus que vai chegar até o seu coração através do programa Viver é Cristo aqui na TV Ativa. E o nosso irmão Flávio vai trazer esta mensagem. O Senhor colocou no coração dele uma mensagem de amor, uma mensagem de salvação eterna. E todas as mensagens que nós transmitimos, ela tem um tema. Eu vou perguntar para o irmão qual é o tema da mensagem de hoje. Irmão, fala para a nossa audiência qual é o tema da mensagem de hoje. O tema de hoje é o Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Fica conosco, são meia hora de programa. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, fui salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu andava perdido na escuridão, mas Jesus brilhou em mim e encontrei a nova direção. E agora salvo estou, salvo pela graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, fui salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Daquela cidade e os portões se abrirem, vamos cantar do outro lado o lindo hino da nossa vitória. Ao chegarmos naquela cidade e os portões se abrirem, vamos cantar do outro lado o lindo hino da nossa vitória. Eu salvo estou, salvo pela graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Salvo estou, salvo pela maravilhosa graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, salvo pela maravilhosa graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu sei que salvo estou, salvo pela graça. Meu nome no livro da vida está e meus pecados perdoou. Salvo estou, salvo pela graça. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. Eu vou morar no céu, Jesus me salvou. oh, aleluia, me salvou. Salvo estou, salvo estou. Olá, quero convidá-lo a acompanhar comigo a leitura do livro de Atos, capítulo 17, a partir do versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: Ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe,
sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Nós encontramos aqui o discurso de Paulo em Atenas, num lugar chamado Areópago, que era uma espécie de tribunal. Paulo foi levado ali não para ser julgado, mas porque ele estava num lugar chamado Ágora, que era uma praça onde havia mercado, onde havia filósofos pregando as suas doutrinas, onde havia também as imagens de muitos deuses e em volta os templos desses deuses, um lugar de muita movimentação. Ali Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Ouvindo aquelas palavras, eles não compreenderam muito bem o que Paulo estava dizendo. Alguns achavam que Paulo apresentava novos deuses, uma vez que eles tinham tantos, acharam que Paulo lhes apresentava dois novos deuses, Jesus e a ressurreição. Querendo saber um pouco mais a respeito disso, eles chamam o apóstolo Paulo, o levam para esse lugar mais reservado, para este lugar numa colina, o Areópago, normalmente usado como tribunal, mas o levam ali para um lugar mais reservado para ouvir melhor o que Paulo tinha para dizer. Então, Paulo diz essas palavras que nós lemos nesse momento. Veja que os atenienses, gregos, eles tinham muitos deuses, milhares até de deuses. E tinham os seus templos, os seus altares, e serviam a esses deuses. Mas em meio a todos esses altares, Paulo encontra um altar interessante, no qual está inscrito ao Deus desconhecido, o que mostrava o desejo destes atenienses de agradarem a toda a divindade. Com medo de terem esquecido talvez de alguma delas, fizeram este altar, dedicado ao Deus desconhecido. Paulo aproveita, então enxerga nisso uma oportunidade e aproveita essa oportunidade para anunciar, de fato, o Deus verdadeiro a quem eles desconheciam. Paulo estava angustiado, estava revoltado com toda aquela idolatria e Paulo deseja agora apresentar o único e verdadeiro Deus e o que Deus havia feito pela humanidade. Paulo então apresenta alguns contrastes. Enquanto os deuses gregos eram fruto da arte e imaginação humana, esculpidos no ouro, na prata e na pedra, feitos, digamos assim, ironicamente, à imagem e semelhança dos homens, o Deus apresentado por Paulo é diferente. Ele não é um Deus criado pelo homem, mas é o Deus que a tudo criou. Um Deus que criou o mundo e tudo o que nele há, como diz o versículo 24 que lemos. Então essa é a primeira grande diferença entre os deuses adorados ali pelos gregos
e o Deus desconhecido por eles, a quem Paulo está apresentando. Não um Deus criado pelos homens, mas um Deus que criou o mundo e tudo o que nele há. Os deuses também ali dos gregos eram deuses que precisavam ser servidos pelas mãos dos homens. Eram deuses também, digamos assim, compartimentados, ou deuses de departamento. Havia um deus da guerra, havia um deus dos mares, havia uma deusa para o amor, havia o deus do mundo dos mortos e assim por diante. Milhares de deuses para milhares de departamentos da vida ou do mundo. No entanto, no mesmo versículo 24, o apóstolo Paulo diz que este Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe é também o Senhor do céu e da terra. E essa expressão céu e terra é muitas vezes usado na Bíblia e era usado nos tempos antigos para se falar do universo, de tudo que existe. Deus não só criou o mundo e tudo que nele existe, mas Ele é Senhor de tudo. Então, enquanto os gregos tinham seus deuses compartimentados, deuses que agiam em esferas limitadas, mais ou menos limitadas, nós temos agora, apresentado a eles este Deus desconhecido por eles, mas que é Senhor de tudo, que domina sobre tudo e sobre todos. Paulo também apresenta estes deuses gregos como deuses que necessitavam de ser servidos pelas mãos dos homens, deuses a quem se devia tentar agradar por meio de sacrifícios e por meio de oferendas, a fim de alcançar o favor e a benevolência desses deuses. Então, se alguém queria uma boa colheita, apresentava suas ofertas ao Deus da fertilidade. Se alguém queria uma vida amorosa, abençoada, apresentava as suas ofertas à deusa do amor. No entanto, Paulo vai falar que este Deus desconhecido, ele é um Deus gracioso, porque mesmo que os atenienses não o conhecessem e não o servissem, eles só viviam, se moviam e existiam por causa da graça desse Deus. Paulo vai dizer que este Deus desconhecido por eles é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Mesmo sem eles conhecerem a esse Deus, eles viviam porque Deus havia lhes dado vida. Eles se moviam porque Deus lhes permitia isso. Eles existiam, eles respiravam porque Deus lhes concedia a respiração. Então, é um Deus diferente, não um Deus com quem se podia negociar ou a quem se devia tentar agradar a fim de receber a sua benevolência, mas um Deus que, mesmo sem ser conhecido por eles, fazia com que o seu sol nascesse sobre eles, sobre maus e bons, justos e injustos, como disse o próprio Senhor Jesus Cristo. Fazia com que a sua chuva viesse sobre maus e bons, sobre justos e injustos. Um Deus diferente. Mas há alguns outros contrastes que são apresentados aqui, e um desses contrastes é exatamente o fato de que este Deus não foi criado pelos homens, mas foi o Deus que criou a humanidade. E Paulo vai retomar agora este assunto do Deus que criou especificamente a humanidade. Ele vai dizer que Deus criou, através de um único, toda a humanidade para habitar toda a face da terra. E Deus previamente estabeleceu os tempos e os locais, os limites da sua habitação. Ou seja, Paulo está dizendo que este Deus não só criou a humanidade e a deixou à sua própria vontade, mas esse Deus governava sobre ela. E esse Deus dominava sobre ela e estabelecia os tempos e os limites da sua habitação. Deus é Senhor de cada nação, de cada povo e de cada pessoa, no sentido de que Ele domina sobre todos, ainda que muitos não reconheçam o seu domínio e o seu senhorio. Mas Paulo vai dizer que Deus faz isso para se fazer presente. Deus se faz presente por meio da criação
ou seja, Ele mesmo criou e Ele está presente então na sua criação, ou Ele está próximo, ou Ele se faz evidente na sua criação, mas Ele também governa os povos e assim se faz presente, e Ele se faz ainda mais presente quando Ele dá ao homem a vida, a respiração e tudo que ele precisa. Deus supre e sustenta a sua criação. E Paulo vai dizer então que Deus faz todas essas coisas para que os homens o possam buscar, para que tateando o possam achar. Ou seja, Deus se faz assim presente das mais variadas maneiras, a fim de que o homem possa perceber a existência de um Deus poderoso e um Deus que está próximo e que o homem então possa buscá-lo. Deus quer ser conhecido pela sua criação. Deus quer ser conhecido pelo homem a quem Ele criou. Então, embora para os atenienses esse fosse um Deus desconhecido, Paulo está procurando mostrar a eles que Deus desde sempre os está guiando, os está sustentando e desejando ser conhecido por eles. Paulo então vai dizer que nós tendo sido criados por Deus, sendo geração de Deus, não devemos pensar que a divindade, que Deus é algo semelhante ao ouro, semelhante à prata ou semelhante à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Agora Paulo ataca diretamente o pecado que está evidente ali em Atenas. Eles eram um povo idólatra, um povo que havia feito para si seus próprios deuses, um povo que havia esculpido na pedra, no ouro e na prata os seus próprios deuses, de acordo com a sua própria imaginação. Eles estavam servindo, eles estavam adorando, eles estavam amando, eles estavam venerando aquelas estátuas como sendo seus deuses. E Paulo vai dizer que há um só Deus, que a tudo criou, que a tudo governa, que está perto e que deseja ser conhecido por eles. E Paulo vai dizer que, embora eles estejam vivendo nesse pecado da idolatria, embora eles estejam afrontando a Deus com a sua idolatria, Deus não está levando em conta o tempo em que eles fizeram isso por causa da sua ignorância. Mas notifica agora a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. Ao apresentar um único Deus verdadeiro que a tudo criou, Paulo está mostrando que todos esses outros deuses, esculpidos pela arte e imaginação do homem, são deuses falsos. Mas apesar de eles estarem servindo a esses deuses e assim afrontando o único e verdadeiro Deus, Deus não está levando isso agora em conta e está dando a eles a oportunidade do arrependimento. Ou seja, a oportunidade de mudar a sua forma de pensar e a oportunidade de mudar a sua forma de agir. Paulo esperava que, ao ouvirem essas palavras, eles caíssem em si, percebessem o mal que estavam fazendo, a adorar estes falsos deuses de ouro, de prata e de pedra. E que, percebendo o mal que estavam fazendo, se arrependessem e abraçassem agora a oportunidade que o Deus verdadeiro, ainda desconhecido por eles, mas que lhe estava sendo apresentado, estava lhes dando a oportunidade de mudar sua forma de pensar e a sua forma de agir. Paulo vai então introduzir agora no seu discurso aquele que poderia mudar de fato a sua forma de pensar, a sua forma de agir e mudar a vida deles, mudar a sua forma de viver e mudar o destino eterno deles. Paulo vai apresentar e introduzir nesse discurso a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele não cita ainda o seu nome, mas ele fala que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo através de um homem que ele escolheu, que ele acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Ora, quem é esse, senão o Senhor Jesus Cristo? Lembre-se, Paulo já havia pregado a Cristo na praça. Paulo já havia falado da sua ressurreição.
Eles não haviam compreendido. Mas agora, quando ouvem o discurso de Paulo e entendem que Paulo está falando de um homem que foi ressuscitado por Deus, que voltou à vida e que há de julgar o mundo, ao ouvir falar que um homem ressuscitou, eles desprezam a mensagem. Alguns zombam e outros respeitosamente dizem: olha, a respeito disso vamos te ouvir numa outra ocasião. Embora respeitosamente, estavam igualmente desprezando a mensagem que os podia salvar. Ao ouvir falar de um homem ressuscitado dentre os mortos, eles acham isso difícil demais para acreditar. É o próprio Paulo que vai dizer, em outra passagem bíblica, na sua carta aos Coríntios, que a mensagem da cruz ela é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos ela é poder de Deus. A mensagem da cruz envolve toda essa mensagem do Evangelho, de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar o mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo para que ele morresse em lugar dos pecadores. Mas Deus, aprovando a obra perfeita de seu Filho, o ressuscita de entre os mortos e faz dele Senhor de vivos e de mortos, de modo que todo aquele que crê em Jesus Cristo agora tem os seus pecados perdoados, agora é salvo e agora é reconciliado com Deus. Os atenienses estavam em rebeldia contra Deus, adorando, amando e servindo falsos deuses. Lhes é apresentado agora o único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, Pai do Senhor Jesus Cristo, a quem Ele enviou para morrer pelos nossos pecados e a quem Ele ressuscitou, demonstrando a sua perfeita aprovação à obra de seu Filho. Infelizmente, a maioria daqueles que ouviram essa mensagem desprezaram, zombaram ou respeitosamente disseram: não quero saber disso agora. Mas alguns poucos, incluindo Dionísio, Dâmaris e alguns outros, creram nessa mensagem. E sabe, queira Deus que hoje seja diferente daquele dia, que não só alguns poucos, ouvindo essa mensagem, venham a crer, mas queira Deus que todos quantos estão escutando essa mensagem que agora é proferida, possam entender que há um único e verdadeiro Deus, que este único e verdadeiro Deus determinou um único e verdadeiro Salvador, que um dia irá julgar toda a humanidade. Qual é a sua situação nesse momento? Qual é a situação da sua relação com Deus? Será que você tem servido, amado e adorado deuses falsos, feitos pela arte e imaginação do homem? Será que este Deus verdadeiro ainda é desconhecido para você? Se essa é a sua situação, que haja, pelo poder de Deus, mudança a partir de agora. Que você entenda que há um único e verdadeiro Deus, que há um único e verdadeiro Salvador. Deus um dia irá julgar o mundo através de Jesus Cristo. Mas enquanto esse dia não chega, o dia do juízo, neste exato momento, Jesus Cristo não é juiz, mas sim Salvador. A palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. No presente momento, Jesus Cristo é Salvador. E por meio da fé, Ele pode ser agora o teu Salvador. Que você possa crer nessa palavra, que há um único e verdadeiro Deus, que há um único e verdadeiro Salvador, e o nome dele é Jesus Cristo. Que você creia nele e assim seja reconciliado com Deus e passe a servir e adorar este único e verdadeiro Deus, para a glória dele. Amém. Deus enviou seu Filho amado para morrer em
mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Se tem uma coisa maravilhosa, é ter esperança que temos um Deus vivo. E um dia nós estaremos gozando, compartilhando, junto com Ele, em vida, nos céus eternamente. Amém? Muito bem, nós chegamos ao final de mais um programa, O Viver é Cristo. E a mensagem do verdadeiro Deus foi entregue. Uma mensagem de salvação eterna. O único Deus verdadeiro é Jesus, o nosso Salvador. Ele vai julgar o mundo um dia. Mas se você crer nele agora, pela mensagem que você ouviu, você não será julgado. Porque os seus pecados, os nossos pecados, Jesus julgou na cruz. Se você crer que os seus pecados foi julgado lá na cruz e foi apagado, você é salvo e está livre do julgamento da perdição eterna. Antes de nós encerrarmos, aparece na sua tela o nosso WhatsApp. É 999 10 15 50. 999 10 15 50. Adiciona, se manda pedido de oração, colocando o seu nome, o nome das pessoas que precisam de oração, parente, amigo. Manda para nós. Nós temos um grupo grande de irmãos consagrados para orar por você e pela sua família. E se você quiser fazer algumas perguntas com respeito da mensagem, pode mandar pelo WhatsApp, que nós vamos responder de acordo com a palavra de Deus. Manda para nós. E você vai receber todos os dias uma mensagem de edificação, uma mensagem de consolação, de conforto. E você vai ser muito feliz. Mas manda para nós. Nós estamos prontos para atender o seu pedido, tá bom? Também nós temos os nossos trabalhos nas igrejas presenciais, aqui na Rua Moraes Barro, 1220, Casa de Oração, todos os domingos às 10 horas da manhã, Escola Bíblica, e às 19h30, Pregação do Santo Evangelho. E todas as quartas-feiras, às 20 horas, a reunião de oração. Vem nos visitar, nós vamos orar por você. Outro trabalho também que temos ali no bairro de Santa Terezinha, na Rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Ali também, todos os domingos, às 10 horas, Escola Bíblica, e às 19h30, a Pregação do Santo Evangelho. E todas as quintas-feiras, às 20 horas, a reunião de oração. Chega até ali que os nossos irmãos estão aguardando a sua visita e vai orar por você. Agora eu vou despedir de você, agradeço a sua audiência. Nosso irmão Flávio vai orar por você e pela sua família. Até um próximo programa, querendo o Senhor.
Senhor nosso Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Só tu és Deus e nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça e misericórdia em nos enviar o Salvador Jesus Cristo. Oramos agora por aqueles que nos ouvem neste momento, para que possam compreender essa mensagem e possam receber Jesus Cristo como Salvador. Oramos também pelas necessidades de cada um. Tu sabes, ó Deus, o que cada um tem passado, as dores, as aflições, as necessidades. E nós queremos colocar diante do Senhor, pedir para que o Senhor, na tua infinita misericórdia e bondade, possa suprir as necessidades, possa socorrer nas aflições e possa, Senhor, trazer conforto e consolação em meio às dores. Nós agradecemos por este momento, agradecemos pela tua palavra e agradecemos por saber que o Senhor é um Deus que a tudo criou, que sobre todos domina e que sustenta a nossa vida, não por causa de nós, mas por causa da tua grande graça e misericórdias. E por isso nós te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém.